Pense comigo por um momento, usando toda a sua lógica científica. Como seria humanamente possível interceptar um míssil hipersônico letal voando a múltiplos quilômetros por segundo, exatamente na borda do espaço, a impressionantes 50 quilômetros de altitude? Olá, exploradores do Mistérios da Ciência! Aqui é a Analista Nova. Hoje vamos destruir completamente o senso comum e mergulhar profundamente na física de fluidos e na mecânica do vácuo. Vamos analisar o sistema de defesa antimísseis L-SAM, uma maravilha da engenharia sul-coreana. A fronteira entre a atmosfera e o espaço é um lugar onde as leis da física operam de maneira bizarra e implacável. Nessa altitude extrema, a resistência do ar torna-se rarefeita e os métodos tradicionais de controle de voo tornam-se completamente inúteis. É exatamente essa região, a cerca de 50 km de altura, que é conhecida como a Zona Morta, o ponto mais vulnerável de qualquer rede de defesa antiaérea moderna. As armas hipersônicas inimigas exploram cirurgicamente essa exata fraqueza. E para dominar essa zona morta, o L-SAM foi concebido. Ele não é um simples foguete. É o ápice da engenharia mecânica, projetado para superar os limites da dinâmica de fluidos e alcançar um controle de atitude perfeito em um estado quase de vácuo absoluto. Surpreendentemente, ele não usa explosivos. Ele utiliza um método de destruição direta pulverizando o alvo puramente através da energia cinética, ou seja, um impacto físico brutal. Hoje, nós do Mistérios da Ciência vamos dissecar como o L-SAM superou esse desafio tecnológico aparentemente impossível através das lentes da matemática. Analisaremos tudo, desde o motor de foguete de pulso duplo, passando pela correção de trajetória usando propulsores laterais, até o sistema de gerenciamento térmico que suporta o aquecimento aerodinâmico letal. Vamos revelar a essência deste escudo estratégico. No ano de 2020, o cenário de segurança global exigia uma grande mudança. O objetivo estratégico era a conclusão de uma rede de defesa em múltiplas camadas, entre os sistemas Patriot Pancrase, que cuidam da defesa em baixa altitude, e o sistema THAAD, que defende altitudes extremamente elevadas, existia uma lacuna de altitude absolutamente crítica e perigosa, um espaço vazio e letal. A última peça do quebra-cabeça que preenche perfeitamente esse espaço vazio é justamente o L-SAM. Mas por que a faixa entre 50 e 60 km de altitude é tão vital? Como comunicadora de ciência, eu garanto, a física aqui é fascinante. Mísseis balísticos modernos e veículos planadores hipersônicos usam essa área. Eles reentram na atmosfera e realizam manobras anômalas nesta altitude para escapar da detecção por radar e evitar a interceptação. É uma seção diabólica onde o ar é rarefeito demais para que as asas de um interceptador tenham força, mas simultaneamente denso o suficiente para gerar um calor de atrito extremo. Os sistemas de interceptação de baixa altitude esgotam toda a sua energia antes de chegarem tão alto. Por outro lado, os sistemas de alta altitude sofrem com a perturbação dos sensores devido ao atrito atmosférico se descerem até lá. Logicamente, é um ponto cego perfeito. Os inimigos vêm quicando na atmosfera como uma pedra na água. Essa é a física aterrorizante da manobra de pull-up. O L-SAM nasceu exatamente para dominar essa zona morta. Ele precisa prever a trajetória do míssil inimigo acima de 50 km e colidir de frente voando a uma velocidade de vários quilômetros por segundo. É um trabalho que exige uma precisão absurda. A precisão exigida é infinitamente maior do que tentar acertar a ponta de uma agulha com outra agulha em movimento. Para alcançar isso, os métodos tradicionais de propulsão de foguetes não têm a menor chance. O novo paradigma era absolutamente necessário. Os pesquisadores projetaram uma arquitetura de sistema totalmente exclusiva. Eles estruturaram todo o processo desde o lançamento até a interceptação como um gigantesco algoritmo físico interconectado. Quando o radar multifuncional detecta um alvo a centenas de quilômetros de distância, o centro de controle de engajamento realiza cálculos de trajetória repletos de equações diferenciais complexas. Tudo isso acontece em apenas alguns segundos, um verdadeiro cenário onde a ciência destrói o senso comum. Em última análise, a implantação desse sistema significa a construção de um escudo defensivo em forma de cúpula perfeita, estendendo-se das camadas mais baixas até as mais altas da atmosfera terrestre. Não importa a altitude ou a trajetória pela qual um míssil inimigo se aproxime, a conclusão da defesa em múltiplas camadas garante a interceptação.
Mas então, como exatamente esse interceptador consegue voar e manobrar? Vamos examinar o coração do L-SAM, o seu sistema de propulsão inovador. Para capturar um inimigo realizando manobras irregulares a 50 km de altitude, o interceptador também deve manter uma manobrabilidade colossal. No entanto, um foguete de combustível sólido convencional, uma vez aceso, não pode ser desligado até que todo o seu combustível seja completamente consumido. Isso significa que quando ele finalmente chega perto do alvo, o combustível já acabou e ele não tem mais energia para manobrar. É aqui que entra a tecnologia que desafia a lógica comum. O motor de foguete sólido de pulso duplo. Como analista científica, eu acho essa solução de engenharia simplesmente brilhante e elegante. Esta tecnologia cria dois compartimentos dentro de um único sistema de propulsão e permite que o propulsor sólido seja inflamado em duas etapas distintas. É um sistema revolucionário. Com o primeiro pulso, o interceptador é lançado a uma altitude elevada, então ele para propulsão e voa por inércia, economizando sua energia. Enquanto voa por inércia, no momento decisivo em que o L-SAM se aproxima do seu alvo, o segundo pulso é ativado. O monstro adormecido desperta novamente com uma fúria calculada. Esse segundo impulso explosivo fornece uma quantidade massiva de energia cinética renovada diretamente para o veículo interceptador. Mesmo que o míssil inimigo tente uma manobra evasiva de última hora, o L-SAM usa essa segunda reserva de energia para persegui-lo incansavelmente e despedaçá-lo. A física por trás desse motor de pulso duplo é incrivelmente complexa e exige um controle termodinâmico absoluto de seus componentes internos. Entre o fim da primeira combustão e o início da segunda, o interior do motor sofre variações extremas de pressão e diferenças térmicas brutais. A tecnologia de design da antepara de separação é o grande segredo. Ela deve suportar chamas de milhares de graus Celsius e dezenas de atmosferas de pressão sem ceder. E, no momento exato em que for necessário, essa membrana deve ser destruída com precisão milimétrica para acender a segunda carga propulsora. A otimização do gerenciamento de energia é a essência da física de propulsão do L-SAM. Quando queimar o primeiro combustível? Quanto tempo planar? Quando acender o segundo pulso? Tudo isso é rigidamente controlado por um algoritmo de cálculo de trajetória em tempo real. O próprio míssil resolve equações diferenciais complexas baseadas na lei de conservação de energia, inserindo altitude, densidade do ar e velocidade do inimigo como variáveis em frações de segundo. É um supercomputador voador. Além disso, há um detalhe crucial. As forças aerodinâmicas que atuam no míssil ao perfurar o ar denso da baixa atmosfera são completamente diferentes daquelas ao entrar no ar rarefeito da alta atmosfera. O foguete precisa controlar de forma autônoma a vibração extrema e a instabilidade ao atravessar essa drástica mudança de densidade. A tecnologia de controle de vetor de empuxo, ou TVC, ajusta sutilmente a direção da chama para manter o equilíbrio perfeito. Alterar a direção do bocal em apenas 1 grau muda drasticamente a trajetória do míssil que voa a vários quilômetros por segundo. Acima de 30 quilômetros, as asas começam a perder sua eficácia aerodinâmica. A partir desse ponto, o L-SAM depende inteiramente do TVC, ajustando a direção da chama para manter sua atitude. A jornada em direção ao vácuo é uma sequência contínua de desafios físicos brutais. A ignição do motor de pulso duplo ocorre em um ambiente muito próximo ao espaço sideral, onde não há pressão atmosférica. Acender combustível sólido em um estado próximo ao vácuo apresenta características de combustão totalmente diferentes das observadas sob pressão atmosférica normal. A velocidade com que a chama se propaga e a taxa de expansão do gás mudam radicalmente. Tudo o que sabemos sobre fogo na Terra muda lá em cima. Os pesquisadores compilaram dados extremos de dinâmica de fluidos de combustão através de inúmeros experimentos em câmaras de vácuo especializadas. Exploradores da ciência pode parecer que o foguete simplesmente cospe fogo e voa, mas dentro dele esconde-se uma magia incrivelmente sofisticada de alocação de energia. O L-SAM atua como um maratonista de elite, regulando perfeitamente seu vigor até chegar ao alvo. E pouco antes da linha de chegada, ele detona seu foguete oculto correndo a toda velocidade por impacto final. Esse é o verdadeiro poder devastador do pulso duplo, uma gestão de estamina em escala aeroespacial. Agora, o L-SAM, impulsionado pela força brutal de seu motor de pulso duplo,
alcançou a zona da morte a 50 km de altura. Mas apenas a potência do motor não é suficiente para atingir um míssil hipersônico ágil e evasivo. Como um míssil muda de direção em um lugar onde simplesmente não há ar para empurrar? A partir daqui, entra em cena uma dimensão totalmente nova de aerodinâmica e física de controle. Vamos para a próxima fase. A 50 km de altitude, a densidade do ar é apenas 1/1000 da encontrada ao nível do mar. As aletas de cauda usadas por aviões para mudar de direção tornam-se peso morto. Fisicamente falando, há uma falta drástica de moléculas de ar para colidir com as asas e gerar sustentação ou arrasto aerodinâmico. Não importa o quanto você incline as asas, o míssil continuará deslizando graciosamente na sua direção original. Como analista, eu pergunto: qual é a solução elegante para este dilema de engenharia? Se não há ar externo, você mesmo deve ejetar o seu próprio ar. Essa é a tecnologia central do veículo de destruição direta, o DAX, o Sistema de Controle de Desvio e Atitude. A seção frontal do L-SAM está equipada com propulsores laterais em miniatura, capazes de ejetar gás em múltiplas direções instantaneamente. Estes são os lemes de direção do vácuo sideral. O princípio de funcionamento do DAX é a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, na sua forma mais pura. Se você quiser se mover para a direita, você injeta gás de alta pressão para a esquerda. Parece simples na teoria, mas a execução prática é um pesadelo técnico. Voando a 3 km por segundo, o sistema precisa ligar e desligar múltiplos propulsores em frações de centésimos de segundo para acompanhar as mudanças de trajetória do míssil inimigo. Isso exige um poder de computação e uma velocidade de reação absolutamente monstruosos, além de válvulas ultrarresistentes. Aqui surge uma diferença profunda na dinâmica dos fluidos que desafia o senso comum. Dentro da atmosfera, uma aeronave usa suas asas para fazer curvas suaves, mas em altitudes próximas ao vácuo, um veículo equipado com DAX não faz curvas inclinando-se. Ele mantém o nariz apontado para frente e gera empuxo lateral. Ele literalmente desliza paralelamente, movendo-se de lado como um caranguejo no espaço. Essa é a manobra de translação espacial. Essa manobra paralela é absolutamente crítica para manter o campo de visão do sensor infravermelho travado de forma estável no alvo. É como mover o corpo para o lado sem virar o pescoço. Para garantir que o rastreador infravermelho não perca o míssil inimigo, o DAX deve executar o controle de atitude e a alteração de órbita simultaneamente, mas mantendo-os perfeitamente isolados. A tecnologia de válvulas do DAX representa o extremo absoluto da engenharia mecânica de precisão e resistência térmica. Para distribuir gás de combustão em temperatura e pressão ultraaltas para cada propulsor, um dispositivo chamado válvula Pinto abre e fecha dezenas de vezes por segundo. Se essa válvula derreter ligeiramente ou se o tempo de resposta falhar por 1 milissegundo, o míssil girará incontrolavelmente no espaço sideral como um peão. O controle preciso da termodinâmica de fluidos é essencial. A magnitude do empuxo gerado quando o gás é injetado também deve ser minuciosamente ajustada. Indo além de simplesmente ligar e desligar, o sistema controla continuamente a vazão do gás para gerar apenas a força exata necessária para a manobra evasiva ideal. Isso permite respostas imediatas e suaves até mesmo às mais sutis mudanças de órbita do míssil inimigo. É a varinha mágica que governa o vácuo a 50 km de altitude. Mais surpreendente ainda é o fato de que a chama gerada pelo funcionamento do DAX não deve de forma alguma obscurecer os próprios sensores do míssil. Para evitar que o gás em alta temperatura interfira no campo de visão do rastreador infravermelho, o caminho de expansão do gás deve ser perfeitamente previsto e projetado através de análises de fluxo complexas. No espaço sideral, o gás se expande instantaneamente em todas as direções, sem a resistência da pressão atmosférica. Exploradores, vocês conseguem acreditar que todos esses cálculos e operações mecânicas ocorrem em apenas alguns segundos, ou melhor, em frações de segundo? A velocidade relativa entre o alvo se aproximando a 3 km por segundo e o interceptador voando a 2 km por segundo atinge incríveis 5 km por segundo. Em um piscar de olhos, uma distância de 5 km desaparece. Nessa situação limite, o DAX guia o interceptador diretamente para o centro exato do alvo, como em uma dança mortal. Em última análise, o sucesso da interceptação do L-SAM
depende inteiramente da extrema confiabilidade e precisão desse sistema DAX. Essa tecnologia transforma a fina atmosfera, um obstáculo natural, em uma vantagem. Ela permite movimentos paralelos livres sem resistência do ar para sufocar o inimigo. É o segredo físico que transformou a zona morta de 50 km em uma zona de interceptação perfeita. Agora vamos ao clímax, a física do hit to kill. A destruição direta por impacto cinético. No passado, mísseis antiaéreos usavam ogivas explosivas que detonariam perto do míssil inimigo, espalhando fragmentos. No entanto, contra mísseis balísticos de blindagem espessa voando em velocidades hipersônicas, estilhaços mal conseguem arranhar a superfície externa da ameaça. E se o inimigo carregar uma ogiva nuclear não destruir, lá completamente significa que os fragmentos radioativos ainda cairão no solo. Como analista científica, eu afirmo, o L-100 abandonou corajosamente os explosivos. Em vez disso, ele é equipado com um imenso bloco de metal chamado Veículo de Destruição, ou Kill Vehicle. O objetivo é destroçar o inimigo puramente com a energia cinética criada pela massa e velocidade extremas. É o método mais primitivo e garantido de transformar a fórmula da física clássica da energia cinética em uma arma devastadora. Vamos calcular? Imagine um veículo de impacto colidindo a 5 km por segundo. A energia cinética gerada nesse momento exato de impacto é convertida em um poder destrutivo mecânico equivalente à detonação de centenas de quilos de explosivos TNT. Não é a chama de uma explosão química, mas uma onda de choque esmagadora e a transferência brutal de momento que colapsa instantaneamente a estrutura do míssil inimigo. Quando essa enorme energia se concentra numa área de impacto minúscula, o metal se quebra e vaporiza como se fosse líquido. Ao sofrer um impacto físico tão formidável, as ogivas químicas ou nucleares no interior do míssil inimigo perdem completamente as suas condições de detonação e se desintegram na alta atmosfera. Esta é a forma mais perfeita e limpa de defesa, bloqueando fundamentalmente danos secundários à superfície da Terra. No entanto, para alcançar essa destruição direta, há uma barreira fatal que deve ser superada: o aquecimento aerodinâmico. Quando o L-100 rompe a atmosfera em velocidades hipersônicas acima de Mach 5, o atrito é infernal. A fricção e a compressão extremas com as moléculas de ar fazem com que a temperatura da superfície do míssil suba para mais de 1000 graus Celsius. O próprio míssil se torna uma gigantesca bola de fogo. Pense logicamente. O rastreador infravermelho, que atua como os olhos do interceptador, procura o inimigo detectando calor. Mas se o próprio interceptador emite 1000 graus de calor, o sensor ficará completamente cego. Para evitar essa catástrofe, uma tampa de proteção térmica especial, uma janela ótica, é instalada na frente do L-100. Esta cobertura deve bloquear o calor letal externo, mas, paradoxalmente, permitir a passagem apenas das ondas infravermelhas. Esta janela infravermelha é feita de novos materiais extremos, como safira sintética ou nitretos especiais. Ela não deve quebrar sob choque térmico, não deve ter distorção óptica e deve suportar a pressão brutal do voo supersônico. É um verdadeiro milagre da engenharia de materiais aplicado à defesa aeroespacial moderna. Além disso, um sistema ativo de gerenciamento térmico circula gás criogênico dentro da janela, resfriando constantemente a temperatura do próprio sensor para centenas de graus abaixo de zero. Quando o interceptador se aproxima o suficiente do alvo, na altitude de 50 km, onde o ar rarefeito reduz o aquecimento aerodinâmico, a tampa protetora é finalmente ejetada e o rastreador infravermelho abre seus olhos gelados para o vasto espaço. É nesse momento fugaz que ele captura o míssil inimigo emitindo pontos de calor sutis contra o fundo frio do espaço sideral. Esta é a sequência termodinâmica mais importante que determina o sucesso do impacto direto. O impacto direto é, em última análise, uma guerra de temperaturas e conversão de energia. Agora que entendemos a teoria impecável, vamos realizar uma simulação virtual do pior cenário que pode ocorrer nos céus. Entre na situação crítica em que o mais recente veículo planador hipersônico inimigo acaba de ser lançado. Simulação iniciada. Ano de 2026. Um míssil balístico é lançado por uma nação hostil, mas não é uma trajetória parabólica normal. Um veículo planador hipersônico, ou HGV, se separa do projétil que entrou na alta atmosfera. O HGV começa a planar a uma vez. Para evitar redes de radar baseadas em terra, ele voa em zigue-zague usando o atrito com a atmosfera. As redes de defesa de baixa altitude existentes são completamente inúteis.
Neste momento crítico, um satélite de alerta precoce detecta a massiva assinatura infravermelha do HGV. Os dados do satélite são transmitidos em tempo real. Os supercomputadores no solo ativam imediatamente algoritmos preditivos de trajetória. Mesmo que o HGV realize manobras anômalas, o sistema calcula probabilisticamente sua rota esperada dentro dos limites da física. O ponto de interseção projetado é calculado. Altitude de 55 km, distância de 150 km, ordem de engajamento emitida. O radar multifuncional da bateria L-SAM corta o céu e o interceptador surge do tubo de lançamento vertical com uma chama maciça. O motor de primeiro pulso queima ferozmente, empurrando o L-SAM em direção à borda da atmosfera a velocidades superiores a Mach 5. É o início de uma perseguição de tirar o fôlego, passando a altitude de 30 km. À medida que a densidade do ar cai drasticamente e as superfícies de controle perdem a eficácia, o L-SAM corrige sua postura com o controle de vetor de empuxo. A queima do primeiro pulso termina. O míssil inicia um planeio inercial em direção aos 50 km, conservando sua vasta energia. Enquanto isso, o radar terrestre atualiza continuamente os movimentos erráticos do HGV e os transmite ao L-SAM por datalink. Entrando na altitude de 50 km, faltam apenas 10 segundos para o ponto de interseção. De repente, o HGV inimigo tenta uma manobra abrupta de elevação para a esquerda. A trajetória prevista mudou. Exatamente neste momento, o motor de pulso duplo adormecido do L-SAM dispara seu segundo sopro de fogo. Ignição do segundo pulso. O interceptador acelera explosivamente mais uma vez no espaço sideral, investindo ferozmente em direção à nova trajetória projetada do inimigo. 5 segundos para a interseção, a janela de proteção infravermelha é separada. O rastreador do veículo de destruição captura perfeitamente o HGV, que brilha em vermelho devido ao calor do atrito contra o fundo frio do espaço. Agora é a fase de orientação terminal, onde o interceptador persegue o inimigo de forma autônoma, sem controle terrestre. A velocidade relativa é de Mach 15, a distância restante diminui em um instante. O inimigo torce seu corpo para uma evasão final. Mas como analista eu afirmo, o DAX do L-SAM é ativado. Os propulsores laterais ejetam gás azul em frações de centésimos de segundo, movendo o interceptador paralelamente em um deslizamento gracioso. O nariz permanece firmemente apontado para o inimigo, enquanto o corpo do interceptador dança lateralmente. É uma dança mortal, letal e bela criada pela dinâmica de fluidos no vácuo, 0,1 segundo para interseção. As trajetórias dos dois veículos coincidem perfeitamente, não há explosivos. Existe apenas massa bruta e velocidade hipersônica, BAM. No momento em que essa tremenda energia cinética colide, o milagre da física acontece. O veículo planador hipersônico inimigo, voando a Mach 10, é despedaçado e evapora como poeira espacial. Nenhum estilhaço, nenhum material físsil nuclear cai no solo. É uma interceptação absolutamente perfeita. E esta simulação não é mera imaginação. É uma realidade fundamentada em física rigorosa e cálculos de engenharia. Quem domina a zona morta de 50 km de altitude domina os céus da guerra moderna. O L-SAM é a cristalização da tecnologia de defesa científica sul-coreana, nascido para se tornar o governante supremo dessa zona morta. O que acharam da física do L-SAM que exploramos hoje aqui no canal Mistérios da Ciência? O gerenciamento de energia do motor de pulso duplo, a manobrabilidade fluídica no vácuo usando DEX e o poder destrutivo esmagador do hit to kill. Todos esses princípios científicos complexos estão fundidos em um único sistema de arquitetura com apenas um objetivo: proteger perfeitamente os nossos céus. Vamos voltar à arquitetura do sistema. O desenvolvimento bem-sucedido do L-SAM vai além de simplesmente criar um bom míssil. Ele significa que a Coreia construiu uma plataforma de defesa antimísseis independente. É o símbolo de uma independência estratégica. A capacidade de projetar algoritmos otimizados para as características do nosso céu e das ameaças inimigas com nossas próprias mãos. Uma falha de interceptação não precisa mais levar imediatamente a um desastre catastrófico. No centro dessa rede densa, que filtra mísseis inimigos em etapas, está a tecnologia de interceptação de 50 km de altitude do L-SAM. A tecnologia de mísseis dos países vizinhos está se tornando mais avançada a cada dia que passa.
A proliferação de armas hipersônicas é uma tendência irreversível. Nessa situação, possuir tecnologia de destruição direta de alta altitude atua como um poderoso elemento de dissuasão de guerra. A diferença no poder tecnológico científico é a diferença na segurança nacional. A mistura de combustível sólido, por exemplo, é um segredo de Estado. A tecnologia de miniaturização do DAX também é algo que pouquíssimas nações do mundo dominam. Válvulas do tamanho da palma da mão controlando chamas de milhares de graus, dezenas de vezes por segundo. Não podemos esquecer o desempenho do radar baseado em terra que suporta todo esse sistema. O radar AESA de banda S digitaliza o céu eletronicamente. Quando o radar detecta um alvo, o centro de controle de engajamento calcula a curvatura da Terra, o índice de refração da atmosfera e até mesmo a força de Coriolis gerada pela rotação do planeta. No mundo supersônico, até mesmo o fato de a Terra estar girando afeta as trajetórias. Processar essas variáveis massivas instantaneamente é o verdadeiro cérebro do sistema. A conclusão do LSAM servirá como um trampolim tecnológico para futuros sistemas de interceptação espacial, alcançando altitudes superiores a 100 km. Dominar a destruição direta a 50 km significa obter a tecnologia fundamental para expandir nosso escudo defensivo infinitamente para o espaço profundo. O mundo tem visto continuamente uma batalha entre a lança e o escudo. À medida que as lanças hipersônicas surgem, um novo escudo chamado LSAM, que superou os limites da física, nasce. A zona morta de 50 km não é mais um refúgio seguro para os inimigos. É um cemitério rigidamente controlado e matematicamente calculado. Geralmente pensamos em armas apenas como ferramentas de destruição. No entanto, se observarmos o princípio de destruição direta do LSAM, perceberemos que, paradoxalmente, é o ápice da física mais científica e sofisticada. Eliminar ameaças com a quantidade física mais certa que existe, massa e velocidade, descartando a incerteza dos explosivos. Essa é a destruição definitiva do senso comum que a tecnologia de defesa moderna busca. O campo de batalha do futuro está se expandindo para o espaço sideral. Mas com o LSAM, o céu está protegido por um organismo cibernético perfeito de equações diferenciais e termodinâmica. A ciência não é entediante ou distante de nós. A ciência é a arma mais poderosa e realista que protege as nossas vidas e a segurança global. Lembrem-se da chama azul do LSAM no vácuo. Se você achou este vídeo informativo, inscreva-se e deixe o seu like. Eu sou o Analista Nova e continuaremos perseguindo a trajetória da verdade aqui no Mistérios da Ciência. Até a próxima!